Notícias do Mundo Gospel. A primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, respondeu aos ataques sofridos na internet após comemorar a aprovação do ministro da Justiça e pastor presbiteriano André Mendonça. No dia 1º de dezembro, foi amplamente divulgado um vídeo onde Michele Bolsonaro comemora a aprovação de André Mendonça para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal após votação no Senado. Foram 47 votos a favor, 6 além do mínimo necessário e 32 contra, e ele assumirá o seu novo cargo no dia 16 de dezembro. O anúncio da aprovação do nome de André Mendonça para o STF foi tomado pela emoção daqueles que, junto com ele, aguardavam o resultado. Entre eles, a primeira-dama celebrou dando glórias a Deus e falando em línguas, enquanto saltava dizendo que Deus é fiel em suas promessas e orou agradecendo ao Senhor. Além de Michele Bolsonaro, várias pessoas, entre elas familiares e amigos de André Mendonça, choraram e adoraram a Deus. Alguns até prostrados de joelho, pois viam nessa aprovação o próprio agir de Deus no meio da nação brasileira. Após a celebração, foi entoado o hino que diz: "Aquilo que parecia impossível, sou um milagre, estou aqui", música do conjunto Voz da Verdade. A celebração de Michele Bolsonaro, glorificando a Deus em línguas, passou a ser alvo de chacotas e piadas na internet, além de comentários ofensivos de tom preconceituoso contra os evangélicos. A primeira-dama respondeu ao preconceito religioso dos que a atacaram com uma postagem em seu Instagram, relembrando um texto bíblico dizendo: "Usarei 1 Coríntios 2, 10 ao 14 para responder à intolerância religiosa e o desamor de muitos a meu respeito por celebrar a vitória do meu irmão em Cristo, André Mendonça. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente." O pastor Silas Malafaia também se manifestou sobre o deboche com a fé da primeira-dama e fez um vídeo para falar sobre a intolerância religiosa que existe por parte da esquerda no Brasil e de alguns jornalistas contra os evangélicos. Confira agora a fala do pastor. Povo abençoado do Brasil, eu quero falar do deboche, do preconceito contra a fé da primeira-dama, que é a nossa fé. Raríssimos jornalistas medíocres e grande parte dos esquerdopatas debocharam da primeira-dama. Eu não vejo essa gente debochar daqueles que professam a sua fé em orixás e em santos, mas debocharam dos evangélicos. Quero ser honesto aqui, a maioria da imprensa não fez isso. Deram apenas o fato. E eu quero elogiar a jornalista Ana Virgínia, da Folha de São Paulo, que fez uma matéria sensacional sobre pentecostais. Mais de 90% dos evangélicos são pentecostais. Mas eu quero dizer aqui algo da Bíblia acerca de Deus que é lindo. Isaías 55, versículo 8 e 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nunca um indicado ao STF na história do Brasil sofreu tanta perseguição, tanta retaliação, tanta safadeza quanto André Mendonça. Isso sabe o que é? Ficou provado que André Mendonça não vai para o STF por ser terrivelmente evangélico, por ter vida limpa e notório saber jurídico. E eu quero aqui agradecer como é que Deus usou Renan Calheiros e Davi Alcolumbre. Lembra do Renan? O relator da CPI da safadeza que protegeu assassinos de nordestinos? Esses dois trabalharam como nunca. Sabe o que vocês fizeram? Olha como é que Deus usou vocês. Uniu todos os evangélicos. Uniu todos os evangélicos. Toda a liderança evangélica. Fortaleceu Bolsonaro no mundo evangélico. Que coisa linda vocês fizeram. Eu tenho certeza que André Mendonça será um grande ministro no STF. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Brasil. Relembre também a fala do pastor Marco Feliciano sobre o ministro André Mendonça, que apesar de possuir um currículo invejável, foi tido por muitos como uma má indicação apenas por preconceito à sua fé. E você? Deixe nos comentários qual é a sua opinião sobre evangélicos celebrarem a Deus dentro das instituições do governo. Olá, povo de Deus! O currículo do ministro André Mendonça é de dar inveja em qualquer jurista. Foi advogado da Petrobras, foi advogado da União, foi advogado-geral da União, foi ministro da Justiça e da Segurança Pública, depois retornou ao cargo como advogado-geral da União novamente. Ele também foi, em outros tempos, assessor especial do ministro da Controladoria da União, o ministro Wagner Rosário.
E em julho de 2021, André Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pelo ITE, hoje é o atual Centro Universitário de Bauru, aqui no interior de São Paulo. Ele também concluiu uma especialização em Direito Público pela Universidade de Brasília, pela famosa UNB. Ele fez mestrado pela Universidade de Salamanca, na Espanha, com dissertação sobre corrupção, Estado de Direito, e doutorado também pela mesma universidade, tendo então recebido a avaliação mais alta pela tese do Estado de Direito e Governança Global. Ora, com um currículo desse, o que o impede de ser ministro do STF? Ele também atuou como professor no curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Brasília. Ele é professor visitante em Salamanca e também na Fundação Getúlio Vargas, na FGV. Ele também cursou teologia na Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina, no Paraná, para se credenciar como pastor junto à igreja da qual ele é membro, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Relembra agora quando o pastor Abílio Santana foi acometido da Covid-19 junto com a sua esposa. Por que não querem André Mendonça como ministro do STF? Será que é porque é muito preparado? Será esse o motivo do adiamento constante da sua sabatina? Seria a sua capacidade, a sua intelectualidade, o seu notório saber jurídico que assusta? Seria a sua reputação ilibada? Ou é puro preconceito mesmo? Preconceito por ser pastor, preconceito por ser cristão, preconceito por ser evangélico. Eu pergunto qual dos ministros do STF tem o apoio de milhões de brasileiros como tem o Dr. André Mendonça. Por isso, a sua sabatina deve ser pautada urgentemente. Em outro tempo, eu pediria para que milhões de evangélicos se manifestassem lá na frente do Senado Federal, pedindo ao presidente da CCJ que faça a sabatina. Mas hoje eu tenho medo disso porque temo que considerem isso como um ato antidemocrático e prendam todos nós. Então, eu faço outro tipo de pedido. Eu apelo à consciência do senador Davi Alcolumbre para que não deixe o seu mandato e o seu nome entrar para a história como presidente da CCJ que não queria o ministro do STF extremamente capacitado simplesmente por ser evangélico. Não deixe, senador Davi, a sua história parar na lama. De igual forma ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por quem eu tenho tanto respeito. Vossa Excelência tem o poder de mover as peças, de articular. Está sendo vergonhoso para o Congresso Nacional, está ficando muito feio. Nunca na história do Brasil um indicado ao STF foi tão humilhado. Sabe o que me faz lembrar? Quando eu fui indicado para presidente da Comissão de Direitos Humanos e não queriam, simplesmente por causa da minha fé evangélica, porque eu era pastor. A história se repete? Será sempre assim? Por que nos tratam como leprosos? Por que nos tratam com tamanha desonra? Somos cidadãos de bens, somos brasileiros, somos povo. Senhor Davi, senhor Pacheco, por favor, não ajam dessa forma. Nós evangélicos pedimos respeito, a nossa fé merece respeito. Sabatinem André Mendonça, façam o seu trabalho. Não estou pedindo favor aqui, eu só peço que cumpram a promessa que vossas excelências fizeram quando assumiram os seus cargos, que era servir ao povo brasileiro. Nesse momento, vocês prestam um desserviço à nossa nação brasileira. André Mendonça no STF já.